Eu sei que o Tite quer jogar o foco para o ano que vem, porque é melhor para o trabalho dele. Mas o rubro-negro tem que pensar em título. O torcedor rubro-negro, principalmente, esse eu tenho certeza que pensa. Né? Mas o Flamengo, como instituição, como equipe de trabalho ali, tem que jogar sério. Hoje é um dos jogos de título. Essa história de que... Enfim, chegou o grande dia, né, entre Flamengo e Bragantino. Acabou a data FIFA e agora, após 12 dias mais ou menos aí, né, o Flamengo volta a jogar agora diante do Bragantino, aquele famoso jogo atrasado devido à morte para o Flamengo. O Flamengo ganhando o jogo, o Flamengo volta a entrar no G4, né, fica na terceira colocação e fica a 2 pontos do líder Palmeiras momentaneamente, né. Caso não vença o jogo, que existe essa possibilidade, o Flamengo fica em uma situação difícil para poder entrar no G4, né? Lembrando que o Bragantino é o adversário que está no G4. Então o Flamengo ganhando, o Flamengo passa o Bragantino e entra no G4, né? E vamos ver a provável escalação do Flamengo aqui, que deve ter mudanças para esse jogaço no Maracanã, que deve estar super lotado, como sempre, né? Então vamos embora para mais um vídeo. Vai deixando seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, né, para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E vamos embora para mais um vídeo aí, tamo junto, nação. E deixe seu palpite. Para mim, o Flamengo vence por 2-0. 2-0. Vambora? O prováveis escalações para começar. Você que manda aqui. Então vamos com os números dos dois times no Brasileiro, tanto de Flamengo quanto de Bragantino. O Flamengo também que segue a tradição moderna do futebol brasileiro de trocar de treinador toda hora. Duelo que vale muito, Flamengo e Bragantino em 33 jogos no Brasileirão. Flamengo, sexto colocado, 57 pontos. 2 pontos a menos que o Red Bull, hein? Tem 57,6% de aproveitamento. Já o Bragantino tem 59,6%. Eles estão muito próximos na pontuação, na colocação no campeonato. O Red Bull Bragantino, time jovem, time que corre muito, time que marca muito. E o professor lembrou dos 4-0 do primeiro turno, professor, para desespero da torcida rubro-negra, foi logo após uma data FIFA. Como agora. As datas FIFA não têm dado sorte para o Flamengo. Você falou das trocas de técnico, que o Flamengo troca de técnico, como todos os clubes. Eu acho que é pior do que os outros clubes, porque o Flamengo fez uma troca de técnico fundamental sem motivo nenhum. Trocas de técnico são pelo menos discutíveis do ponto de vista de quando você troca. Agora, aquela troca do Dorival arrebentou o ano do Flamengo e o Flamengo só aparece com as possibilidades matemáticas de título que tem hoje pelo elenco que tem, pela sobra que tem, pela possibilidade que tem desse time começar a jogar, que é a expectativa que a gente tem desde 2019, jogar no nível que se quer. Porque senão, com todos esses desenganos aí, esse time não teria chance nenhuma de chegar a título. Só tem porque tem realmente um elenco muito bom, tem de onde tirar. O Botafogo está sendo bonzinho com todo mundo. Fora... Deixou o Campeonato Brasileiro uma delícia. Fora a moleza que o Fogão deu. Mas o Flamengo tem que pensar em título. Se 57 para 60, hoje o Botafogo vai para uma rodada com 60, não é isso? O Botafogo não tem 60? Tem 60. Palmeiras 62, Flamengo 57. O Flamengo está 5 pontos, professor, não está tão fácil. Mas está mas bem tem um jogo fácil. A menos. Pode ficar só a 2 pontos se ganhar. Esse jogo é factível, é matematicamente alcançável. Um time com potencial, uma tabela complicada como a de todo mundo é. Eu sei que o Tite quer jogar o foco para o ano que vem, porque é melhor para o trabalho dele. Mas o rubro-negro tem que pensar em título. O torcedor rubro-negro principalmente, esse eu tenho certeza que pensa. Mas o Flamengo como instituição, como equipe de trabalho ali, tem que jogar sério. Hoje é um dos jogos de título. Essa história de que o ponto corrido tem várias finais, hoje é uma delas para o Flamengo. É uma final de campeonato para Red Bull Bragantino e para Flamengo. E eu gostaria de ouvir Breiler. O Breiler sempre muito crítico em relação ao trabalho, à gestão do Flamengo. Eu concordo com as suas críticas, mas você é o cara mais voraz ali. Você vai na ferida e você fala a verdade. Mas esse Flamengo, justamente criticado por você e por todos, ele ainda pode terminar o ano campeão brasileiro, Breiler. Exato.
pode terminar, mas tem vacilado justamente nesses momentos. Aquela derrota para o Grêmio, depois de sair à frente, o torcedor rubro-negro deve lamentar demais, porque percebe que o Flamengo, com esse jogo a menos de hoje, em caso de uma vitória, seria o líder, se tivesse saído com a vitória de Porto Alegre. Tinha todas as condições para isso, já era com o Tite. Então o Flamengo, por mais que tenha conseguido se recuperar, a ponto de estar na luta pelo título, deixou rastros pelo caminho que são lamentáveis, e entre esses rastros, aquela derrota no primeiro turno para o Red Bull Bragantino, em que o Henry Mosquera acabou com o jogo. Henry Mosquera que vai estar em campo de novo pelo lado esquerdo. Hoje, com o Tite, o lado direito do Flamengo é um pouco mais equilibrado. O Luiz Araújo entrou por ali, um jogador que tem muita capacidade de recomposição, ajuda na marcação. O Mateuzinho é um pouco mais seguro defensivamente que o Wesley, que sofreu na marcação do Henry Mosquera naquele jogo. Então, o Flamengo pode consertar e se equilibrar um pouco mais. Já é um time mais capaz de competir com uma equipe jovem, uma equipe muito intensa como a do Bragantino, média de 25 anos. O jogo do Bragantino, quando encaixa, é muito difícil de marcar, porque tem muita verticalidade, é um time que sempre acelera as jogadas, então o Flamengo pode sofrer com isso, mas hoje já é um time muito mais organizado, um time mais equilibrado, e a tendência é que a gente veja o Flamengo evoluindo com o Tite. Essa é a ideia e é o que tem acontecido até aqui. Mesmo no Fla-Flu, outro resultado lamentado, porque o Flamengo jogou melhor no primeiro tempo, a gente já viu as coisas funcionando melhor. Um termômetro para isso, de que o Tite conseguiu, de certa forma, arrumar a casa, é o desempenho do Arrascaeta. O Arrascaeta voltou a ser aquele meia produtivo, um meia com participação em gols, em assistências. Então é o reflexo de um time mais organizado, que faz a bola chegar mais redonda para a sua principal referência técnica, e naturalmente todos sobem de produção. Até mesmo o Cebolinha, que era um jogador desacreditado na temporada e hoje virou titular. Hoje o Cebolinha... Tem jogado bola. Não, e hoje o Cebolinha barrou Bruno Henrique. Conseguiu esse feito no Flamengo, que era algo inimaginável. Queria trazer um dado aqui interessante, Abel. Opa, eu gostei. O CIES, que é uma entidade internacional, né, que faz observações de dados do futebol no mundo inteiro, e observações muito interessantes. Ele publicou ontem no site dele uma lista dos times brasileiros que mais aproveitaram a base nessa temporada. Porque você falou aí, o Bragantino é um time muito jovem, e é realmente um time muito jovem. Mas é que ele contrata jogadores jovens. Da base dos outros. Da base dos outros. Então, o Bragantino é o quarto que menos aproveitou a própria base. Talvez até porque esteja montando a sua base ainda. Só 3,7%. É interessante a gente ver isso, né? Porque a base, além de ser uma fonte de jogadores, né, dá o retorno técnico... Fonte de receita. É fonte de receita. Claro. Então, a gente, por exemplo, estava falando do Fortaleza. Fortaleza que caiu muito de produção. O Fortaleza é o último colocado. 0% da base. De Zizinho. 90 anos, Evaristo de Macedo. De Sávio. De Nunes. O matador das decisões. Com Tite. João Danado. Oi? João Danado Nunes. João Danado? Grande Nunes, hein? Rossi, Mateuzinho, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Quando eu falei de Fabrício Bruno e Léo Pereira, eu me lembrei de Moser. Que jogador de bola, o zagueirão. Era da base do Flamengo? Da base. Acho que era da base, né? Base. Que zagueiro, hein? Marinho, Moser. Nossa. Que o Flamengo faz em casa. Aquele time de 80, dos anos 80. Aldair, base. Nossa. E Juan? Base. Tá lá até hoje, não tá? Nossa, vou continuar aqui. Ayrton Lucas, Pulgar tá jogando bola. Ou Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta. Gerson, o Adílio dos tempos modernos. Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Agradeço a Rafael Prats que me deu a ideia desse apelido de Adílio dos tempos modernos. Não foi ele, não. Isso para... Coisa da sua cabeça. Quem disse isso? Ele nega, já negou. Já falou. Ele negou? Eugênio não deixa o Abel falar isso. Ah, é? Ele Teve falou, isso? Então tá bom, então fui eu. Antes de você dar o Braga, eu lembraria que pro Tite, se o Luiz Araújo for o Jorge Henrique dos tempos modernos, já tá muito... Calma, você tá muito ansioso. Tem contribuído com muita disposição o Luiz Araújo no time do Flamengo. O Bragantino de Pedro Caixinha, vou até lembrar o que o Eugênio falou aqui outro dia,
É o Bragantino de tanta gente, de Marcelo Veiga, de Um desfalque sentido pelo Bragantino, jogador que tem entrado muito bem no segundo tempo, é o Matheus Gonçalves, é o meio atacante emprestado pelo Flamengo e está indo bem. Esse empréstimo tem feito bem para ele, ganhando minutagem, ganhando espaço, jogador que é muito insinuante pelo lado direito, canhoto, corta muito para o meio, então vai fazer falta para o Red Bull Bragantino nessas peças de reposição. E um jogo que tende a ser de duas equipes que gostam da bola, o Flamengo hoje nem tanto, até para encontrar esse equilíbrio. O Tite abriu mão de uma certa impetuosidade na hora de atacar do Flamengo, um time que muitas vezes fazia questão de ter a bola, sobretudo com o Sampaoli, de ser protagonista. Hoje a gente vê um Flamengo capaz de se adaptar ao adversário e até de eventualmente deixar a bola com o Bragantino. Possivelmente o Bragantino pode ter mais controle da posse, mas a gente tende a ver um Flamengo com dois atacantes muito rápidos, assim como o Red Bull Bragantino, de buscar o contra-ataque. O Flamengo tem se encontrado bem nesse momento de contra-ataque. O Cebolinha, com confiança, tem puxado, tem velocidade. Então, a gente tende a ver o Flamengo, mesmo jogando no Maracanã, mesmo jogando em casa, em certo ponto, entendendo ali o que o Bragantino vai fazer, não querendo negociar tanto essa posse de bola, que faz sentido. O Flamengo tem se adaptado a esse jogo de transição e por ter dois pontas velozes, dois jogadores capazes de fazer essa puxada de contra-ataque, e o Arrascaeta, que melhorou fisicamente, um jogador hoje que também funciona bem nesse estilo, pode ser que o Flamengo consiga bons resultados, porque o Red Bull Bragantino, por mais que ataque, por mais que tenha volume, é um time que também dá espaço para os seus adversários. E nesse espaço em velocidade, o Flamengo pode se dar bem. Eu nem vi se na vitória do Uruguai sobre a Bolívia, lá o 3-0, o Arrascaeta entrou? Eu nem Entrou. Vi. Entrou, né? Entrou junto com, se não me engano, junto com o Soares. Ao mesmo tempo, o Soares sai do banco, aliás, é ovacionado pelo Estádio Centenário, entra no lugar do Darwin Núñez. Mas deve ter entrado na metade do segundo tempo? É, por aí. Mas o Flamengo... Então tá inteirão o Arrasca. Mas vou confirmar até agora. O Flamengo montou toda uma logística para os seus jogadores convocados, voltaram ali em voo fretado, Pulgar, o Arrascaeta, então vão chegar, de certa forma, um pouco mais descansados por essa logística montada pelo Flamengo. Chama atenção no Bragantino as possibilidades que o Caixinha tem para atacar, inclusive pelos lados, durante a partida inteira, né? Ele pode fazer substituições e manter aquele gás que o Bragantino impõe aos seus adversários. A gente viu na escalação inicial aí, se tiver Mosqueira, não tem Vitinho, se tiver Vitinho, não tem Mosqueira, mas tem os dois para o jogo inteiro. Tem muitas possibilidades. Thiago Borba entra no Sacha, entrando bem, né? Então, são muitas possibilidades. O Bragantino é um raro elenco que dá possibilidades ao seu técnico de manter esse ritmo durante o jogo inteiro. O Tite sabe bem disso, né? Vai se precaver. Eu estava conferindo aqui o que você disse, Eugênio. Ele entrou no lugar do De La Cruz, o Arrascaeta. Então, tá certo, jogou. Sim, sim. Ele tem sido reserva do De La Cruz na seleção. Curioso isso, né? Porque o Flamengo está tentando ainda contratar o De La Cruz para o ano que vem. Na seleção, o De La Cruz é o titular e o Arrascaeta é reserva. Seria assim no Flamengo? O Varela estava também no grupo da seleção uruguaia, voltou junto com o Arrascaeta. Você pode... Olha, então é aquilo. Esse jogo diante do Bragantino, né? É um jogo de vida ou morte para o Flamengo. É um jogo de vida ou morte. E o Flamengo vencendo, o Flamengo entra no G4 aí, né? Ou no G3 e fica a 2 pontos do líder, né? Botafogo. Isso caso o Botafogo não... Fica 2 pontos do Palmeiras, né? Caso o Botafogo não vença o jogo. Atrasado também, né? É aquilo. Sabemos que o time do Bragantino é um time muito perigoso, um time muito vertical, um time que impõe muita intensidade e muita velocidade. Mas o Flamengo jogando em casa é outra história. O Flamengo vai colocar intensidade, o Flamengo vai colocar verticalidade, principalmente nos seus pontos aí, né? E eu acho que esse jogo aí tem tudo para o Flamengo conseguir fazer um bom resultado. E por que não pensar em título? Mas primeiro tem que vencer esse jogo, né? O Flamengo tem, tirando esse, vencendo nesse jogo, o Flamengo tem mais 4 jogos aí, né? 2 em casa, 2 fora, mas o próximo jogo contra o América Mineiro fora de casa vai ser em Uberlândia e a maioria da torcida vai ser do Flamengo, né? Então é aquilo. Eu acho que o Flamengo sim tem todas as condições de conseguir essa vitória aí e pensar em título.
pensar em título. Já tem a provável escalação aí, né? Rossi, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Mateuzinho, que é muito bom defendendo. Ayrton Lucas, Gerson, Pulgar. O Pulgar, ele jogou 70 minutos pela seleção do Chile em altitude, em Quito. Então é dúvida se o Pulgar começa ou não por causa do desgaste. O Pulgar jogou 70 minutos em Quito, em altitude, lá no Equador, né? Arrascaeta jogou 20 minutos contra a Bolívia, né? Então o Arrascaeta entrou no segundo tempo e jogou apenas 20 minutos, então o tempo está descansado, né? Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Essa é a escalação do Flamengo. O Gabigol está suspenso. Eu acho que é um reforço o Gabigol estando no suspenso, né? Só assim o Tite não insiste em colocar ele, né? Mas deixa a tua opinião, o teu palpite também aí e tamo junto.